meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estou tomando o tempo, novamente, para trazer um assunto de extrema importância. Como fiz das outras vezes, tudo que eu tenho falado tem acontecido, né? Se tivesse me ouvido, poderia ter evitado um monte de sabores, mas, enfim, tudo é aprendizado, né? Bom, no começo do ano, eu fui convidado para participar de algumas reuniões para colocar tudo no eixo, né, com relação ao nosso Brasil, ao nosso país. E dessas reuniões se resultou, né, a tomada de que fariam uma desobediência civil. Quando eu tomei conhecimento que fariam uma desobediência civil, eu gravei áudios e expliquei que a desobediência civil não dá certo no Brasil, por várias razões, por vários motivos. E um dos motivos principais é que o Brasil não tem cultura, é um país tupiniquins. O povo não está preparado para uma desobediência civil. E se fizessem, ia acontecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso é todos presos, tá certo? Então, não faço, porque não vai dar problema. Bom, e eu falei naquela ocasião que caberia, naquela situação, como cabe hoje, agora, a desobediência em civil. A desobediência em civil. Como é que vem ser a desobediência civil? A desobediência civil é aquilo que está sendo promovido na Europa. Ou seja, a população parou tudo. Está parando tudo. Quem produz está parando tudo. E isso chama-se desobediência em civil. A paralisação total, geral, tudo. Breca tudo. Põe em ponto morto e acabou. Não anda mais. Tá certo? Isso que está sendo feito na Europa. Haja vista, a nossa imprensa não divulga. Né? Nossa empresa não divulga. Mas é isso que está acontecendo na Europa. Desobediência em civil. E aí foram pesquisar e tal, e pararam, porque não acharam o caminho de onde fazer uma pauta para a desobediência civil. Tá certo? E agora eu trago um outro assunto, mais importante do que esse até, mas que pode ser caminhado paralelamente. Muito se tem conhecimento e muito se fala, tornou-se uma constância, principalmente quando se relaciona com o ex-presidente Bolsonaro. As pessoas chamam o Bolsonaro de genocida. Ora, genocida é um crime. Genocídio é um crime. O que se tem consciência é que o genocídio praticado de conhecimento geral foi o que aconteceu no Holocausto na Alemanha. Os nazistas praticaram o Holocausto para exterminar os judeus. Aquilo é um genocídio. Tá certo? Aquilo é um genocídio. O praticado na China, 65 milhões de pessoas foram dizimadas, foram mortas para implantar o comunismo na China, tá certo? E assim por diante. Na Rússia, também. Na Rússia foi implantado o comunismo em 1917 e foi através do genocídio. Lá morreram 25 milhões de pessoas, foram sacrificadas para a implantação do comunismo na Rússia. Bom, isso é genocídio. Então, quem pratica genocídio é o que? Genocida. E isso é crime. E, pelo que se sabe, Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Então, essas pessoas que falam isso, ou elas são dementes, ou precisam ser processadas e condenadas. Porque isso é crime. Isso, quando você fala que a pessoa pratica um crime, isso é injúria. Tá? Está definido lá no Código Penal, injúria. E aí você vai junto, injúria, calúnia e difamação. Então essas pessoas, toda a ciência, têm que ser processadas e condenadas. Por quê? Porque estão cometendo crime, alegando, imputando a outra pessoa uma coisa que a pessoa não fez, que é um crime, tá certo? Mas virou moda. A esquerdalha no Brasil virou moda. Pode fazer o que quiser, pode atacar, pode fazer o que quiser. Mas isso é de um projeto. Tem um projeto em curso no Brasil que as pessoas não pararam para prestar atenção ainda. Chama-se democídio. Democídio. É o que está em curso no Brasil. O primeiro ato que eles praticaram do democídio foi o 8 de janeiro. Quando eles pegaram aquele grupo de patriotas, aquele grupo de pessoas que estavam orando, estavam rezando, estavam cantando hinos gospel, estavam cantando o hino nacional. Aquelas pessoas que ali estavam fazendo o quê? Uma manifestação livre
porque está consolidado na nossa Constituição. A manifestação livre, é livre, não precisa comunicar ninguém. E eles estavam exatamente fazendo isso. E ali foi praticado o primeiro ato do democídio. Preste atenção no que eu estou falando. Democídio. Democídio é aquilo que não se pratica no genocídio. Porque não tem como você fazer o genocídio coletivo. Aliás, coletivo você faz no genocídio, tá certo? Mas o democídio não. O democídio é exatamente a diferença que está do genocídio. É uma forma que só governos praticam democídio. Só governos instalados é que praticam democídio. Agora, procure pesquisar para ver o que é genocídio. Mas eu vou dar aqui um plá para a coisa. Aqui. Democídio é um termo que foi redefinido pelo politólogo Rudolf José Hummel, nascido em 21 de outubro de 32, em Cleveland, nos Estados Unidos, e faleceu no dia 2 de março de 2014, aos 81 anos, também no Havaí, nos Estados Unidos. Escreve ele sobre como o assassinato de qualquer pessoa ou grupo de pessoas por parte de seu governo, incluindo genocídio, politicídio e assassinato em massa. Isso é a definição de democídio, entendeu? Democídio é o que está sendo praticado no Brasil hoje. Está em curso isto. Está em curso essa desgraça do democídio. E ninguém acordou, ninguém atentou para isso. Como é que eu descobri isso? Lendo. Eu fui buscar os livros de Rudolf José Hummel. E aí me deparei com esse assunto importante, porque ele era um cientista político. Cientista político. Foi professor na Faculdade de Havaí. Bom, a vida acadêmica dele foi exatamente estudando tudo isso que eu estou falando, que é as pesquisas que ele fez levavam à condição de a separação dos crimes praticados com genocídio e os crimes que não são praticados através do genocídio, mas são separados, são fracionados para praticar o cometimento de crimes. Então, veja bem, Hummel define o democídio como o assassinato de qualquer pessoa ou grupo de pessoas pelo próprio governo. Só o governo comete isso. Preste atenção. Incluindo genocídio, politicídio e assassinato de massa. Democídio não significa necessariamente a eliminação de grupos culturais, mas antes grupos de cidadãos que o governo sinta a necessidade de serem erradicados por razões políticas ou que alegue constituírem ameaças futuras. Não é isso que está acontecendo com esse desgoverno maldito e desgraçado? Nós, o povo, aquela metade que não votou no cara, nós somos ameaça para esse desgraçado. E aí ele quer fazer o quê? Ele quer exterminar conosco. Então vamos à frente. Segundo Hummel, ao longo do século XX, o democídio foi a principal causa de morte não natural. Tá certo? Em suas pesquisas, Hummel concluiu que a democracia raramente atacaria outra e não se voltaria contra o seu povo. Isto num processo onde o país está vivendo na democracia. E há muito tempo no Brasil deixamos de viver a democracia. Há muito tempo, não é de agora não, tá certo? Que não estamos vivendo mais sobre a égide da democracia. Embora os cães fedorentos da esquerdalha falam que democracia. Não existe. Existe democracia, mas não no Brasil hoje, tá certo? Hoje não. Hoje existe uma intolerância com tudo que a pessoa faz. E aí, em relação à humanidade, o democídio representa uma grave violação dos direitos humanos. É o que nós estamos vendo diariamente. É uma forma extrema de violência política que resultou na morte de centenas de milhões de pessoas ao longo da história. Caramba, tá difícil entender isso? Infelizmente, o democídio não é conceito que conste nos dicionários ou manuais de ciência política e nem na teoria do Estado. Não consta, você tem que pesquisar. Eu achei por acaso. E estou trazendo ao conhecimento de todos. Então, olha, há um silêncio sepulcral com relação à mídia global, porque ela não fala sobre isso, porque ela não conhece. E se conhece, é omissa, é canalha, tanto quanto os caras que estão no poder, praticando o democídio.
Volto a repetir, democídio só é praticado com quem está no governo. Só quem está no governo. Então, veja bem, vamos chegar lá. O democídio, geralmente, é causado por uma variedade de fatores. Uma variedade de fatores que leva ao democídio. E estão enraizados em questões políticas e sociais em cada nação. Mas vamos falar só do Brasil. As principais causas, eu vou dar evidência do que está acontecendo. Do que está acontecendo. E vocês vão julgar. Escreva embaixo. Escreva, dê a sua opinião embaixo. Tá assim, ó. Autoritarismo é o primeiro. Governos autoritários ou totalitários podem recorrer ao democídio para eliminar a oposição política, manter o controle e impor a sua ideologia. Isto é autoritarismo. É isso que estamos vivendo no Brasil hoje. Tá certo? 2. Ameaças percebidas. O governo pode ver certos grupos de pessoas como uma ameaça à sua existência ou ao seu poder. Isso pode incluir grupos étnicos, religiosos, políticos ou sociais. Então, veja bem, aqui, o que ele quer fazer? O que esse maldito desgoverno quer fazer? Calar a população das redes sociais. E tem um parceiro muito bom nisso. O Supremo Tribunal Federal, o STF, é o parceiro legítimo para se cometer o democídio. Então, o democídio está sendo cometido pelo desgoverno do Nove Dedos, mais a proteção sob a égide de proteção do STF. Então, veja, quando uma Suprema Corte faz uma parceria com o desgoverno para matar as pessoas, para calar as pessoas, para prender as pessoas, para exterminar com as pessoas, ele está cometendo o quê? Democídio. Deu para entender, não? Vamos mais à frente. 3. Conflitos de guerra. Durante períodos de conflito de guerra, a instabilidade, os governos podem recorrer ao democídio como uma estratégia de guerra. Isso ele já está fazendo. Haja vista o quê? Os criminosos condenados de altíssima periculosidade está sendo favorecido a fuga deles dos presídios. Isto é estado de guerra. Fora isso, esse desgoverno protege o quê? Vagabundos, criminosos. Tá certo? Então ele solta o criminoso, condenado em várias instâncias, e ele é o exemplo disso, porque foi descondenado, porque foi condenado em 3 instâncias, e aí faz o quê? Pegou aquele bloco de pessoas, no 8 de janeiro, 1.500 pessoas, e prendeu todas. Esse foi o primeiro ato de democídio praticado no Brasil. Acorda! Acorda! O bicho está pegando. Se você não acordar, você vai acordar. Quando acordar, você vai estar no além. Deu para entender, não? Então, bom. 4. A desumanização e ódio. Olha só, é a cara desse desgoverno que aí está. A denominação de certos grupos pode levar ao democídio. Isso ocorre quando as pessoas são privadas de sua humanidade e são vistas como menos que pessoa humana. É isso que esse desgoverno maldito e desgraçado está promovendo no Brasil. Ódio. Ódio, colocando pessoas contra pessoas, colocando gente contra gente. Olha o caos que esse governo desgraçado está fazendo. Mais ainda. 5º, impunidade. E são 5 itens que fazem parte do democídio. 5. Em alguns casos, os líderes governamentais podem sentir que podem cometer democídios sem enfrentar consequências, seja devido à falta de leis internacionais ou à falta de vontade ou capacidade da comunidade internacional de intervir. Então, veja bem, a impunidade. O que está acontecendo no país hoje? Impunidade de cabo a rabo. Pessoas que foram condenadas a 300, a 400, a 280, a 450 anos, como é o caso do Cabral, como é o caso do cara que está aí na presidência de Nove Dedos. Não tem punição. Se não tem punição, vamos virar a bagunça. Então, que está pior do que Sodoma e Gomorra. Pior do que Sodoma e Gomorra. Esta organização criminosa que tomou conta do país, o que acontece? Ela precisa ser brecada. Porque eles estão cometendo o democídio. Presta atenção no que eu estou falando. Democídio. Ninguém está percebendo. Eles estão aos poucos fazendo isso. E só pratica democídio essa maldita casta comunista. É os comunistas que praticam isso. Num país que a democracia prevalece, nisso não acontece.
Porque há liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, há liberdade de você buscar o seu emprego. Hoje não tem emprego. Estão fazendo tudo para acabar com o agronegócio no Brasil, para todos passarem fome. Na China, teve 40 milhões de pessoas que foram assassinadas através do democídio. Sabe por quê? Sabe qual foi o instrumento que eles usaram? A fome. Mataram os chineses, 40 milhões de pessoas, de fome. É isso que esse maldito desgoverno está tentando fazer com o Brasil. Matar as pessoas de fome, porque na miséria já estão. Tá difícil entender, não? Ou tem que explicar mais o quê? Então, veja bem, nós hoje temos uma responsabilidade muito grande. O camarada está aí fazendo o que quer. Fazendo o que quer. Por quê? Porque ele tem como parceiro do crime o STF. O STF é o braço dele para fazer tudo o que ele pede. Por quê? Porque devem favor para ele. São criminosos tanto quanto ele. Eles estão praticando democídio. Tem que serem demovidos todos. Todos. Todo o poder da República hoje está contaminado com a desgraça chamada comunismo. Portanto, tem que ser tomado providência, ou quanto antes. Aproveite o movimento que existe, que vai acontecer amanhã, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Aproveite o movimento e já conscientize-se que vocês têm a obrigação de tomar este governo por todos presos. Todos os políticos presos, sem exceção, todos, porque são coniventes. Haja vista, para poder brecar o impeachment, ele distribuiu uma verba, aliás, ele está distribuindo uma verba de mais de 25 bilhões para os políticos canalhas, para essa classe política maldita. É só por causa desse político maldito que estão vivendo o problema que estão vivendo hoje. Porque essa classe política maldita tem que ser extirpada do seio da sociedade brasileira. Senão nós não vamos todos abraçar o capeta. Deu para entender? Isso aqui vai virar Brazuela. Vai virar Brazuela. Acorda. O democídio está em pleno curso. E vai derrubar todo mundo. Deu para entender, não? Ou paramos eles, ou ele põe todos nós no caixão. Ou presos. Prender eu não digo porque não vai caber. Vai ter que cercar o Brasil e virar um presídio. O maior presídio do mundo. Cercar o Brasil e prender todo mundo. Por quê? Isso não é o critério deles. Eles querem matar, tomar o poder. Isso chama-se democídio. Democídio. Pesquisem e vejam o que dá para fazer. Façam uma desobediência em civil. Paralisem tudo. Façam uma greve geral. Para tudo. Eu quero ver se esse maldito desgoverno não vai para o inferno. Eu quero ver se não vai para o inferno. Porque ele está tentando nos matar. Agora eu posso provar que eles estão tentando nos matar com o sistema democídio. Eles querem nos matar através do democídio. Todos os atos que esse desgoverno maldito vem praticando chama-se democídio. Todos os atos que o Supremo Tribunal vem cometendo chama-se democídio. Deu para entender, não? Por favor. Um abraço. Fique com Deus.